Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco da contextualização. Vamos abordar também o tema: qual público que a escola especial atende, né? Quais são os tipos de pessoas que ela atende, ok? Então vamos começar, né? Ao longo dos últimos anos, pessoal, a gente tem assistido muito a significativas mudanças de evoluções, né? Tecnológicas no campo da comunicação, né? E diversas formas de veiculação das informações. Então, o impacto, né, dessas mudanças é grande e requer muito dos indivíduos, né, a flexibilidade e a capacidade adaptativa, ou seja, adaptar para pessoas com deficiência determinadas atividades, determinadas coisas da rotina dela diária mesmo, que vocês podem estar adaptando aí para essa criança ter uma qualidade de vida melhor e você entendê-la, o que ela quer, o que para você trabalhar. Beleza? Então, de maneira geral, né, pessoal, as pessoas passam a buscar a apropriação das tecnologias, né, se tornando usuários das mesmas para se beneficiar. Ou seja, a gente usa as tecnologias para se beneficiar em algo, seja para assistir um vídeo, seja para obter um conhecimento, né? E também para não ficar à margem da sociedade informativa, né? Como excluídas. Por exemplo, eu sei usar a tecnologia e você não sabe. Então é importante que você busque conhecimento para que você consiga acompanhar toda a população aí, beleza? Então, hoje em dia, novos meios surgem muito, né? Portanto, a ideia do desenvolvimento, né? De mudança, de crescimento, de melhoria, tanto, né, no plano pessoal como no plano social. Então, os ganhos proporcionados pela informatização são vários, né? Podendo aqui citar com facilidade acesso a informações variadas, né? A agilidade na comunicação, a possibilidade do uso de expressão, né? Da criatividade, o desenvolvimento de capacidades mais elaboradas da mente humana, né? Então, a gente pode observar que rapidamente o computador passou a ser um equipamento presente e indispensável, né? Em diferentes ambientes, né? Seja em escritórios, empresas, bancos, residências, né? Até na casa da gente mesmo, né? Sendo usado como ferramenta de trabalho ou de lazer. Você pode usar de diversas maneiras, né? E como a gente não pode deixar, né, também de utilizar nas escolas. É muito importante a aula de informática nas escolas, né? Como um instrumento que vem se agregar aos já existentes recursos, né, de ensino de aprendizagem, seja um livro que a gente já tem, né, que auxilia muito, seja um dicionário para fazer uma pesquisa de determinada palavra, né? Então, a presente pesquisa se insere então no contexto da sociedade informatizada, né? E na apropriação da tecnologia pela escola, entendendo que as novas tecnologias somente trazem benefício também quando utilizada de maneira contextualizada. Ou seja, quando você dá um direcionamento para aquilo. Não adianta eu pôr um computador na frente da criança e falar assim, faz o que você quiser. Não, não é isso. Tem que ter um direcionamento. Ou seja, você quer ensinar o quê? É a letra A? Ensinar ele a apertar? Ensinar ele a abrir a internet e pesquisar o que ele quer? Né? Então, tem que ter um contexto ali. Beleza? Então, a tecnologia também traz não só para a escola, mas para outros ambientes também, né? Ela traz benefícios, seja de reflexão, seja de análise crítica, quanto às suas possibilidades e limitações, além das implicações psicológicas, ideológicas e sociais, né? Que temos também. Então, hoje a gente vai justificar a importância do trabalho, né? Qual a importância do trabalho? Qual a justificativa a gente tem para isso? As inovações tecnológicas na educação têm sido objeto de investigação científicas, né, em situações diversas nesse campo, seja em processos regulares de ensino, na educação especial, no ensino à distância, né, na educação de jovens e adultos. Tais investigações buscam, de maneira geral, esclarecer de que a maneira do uso do computador e programas também informatizados podem contribuir no desenvolvimento de conhecimentos, né, de habilidades cognitivas que são e serão cada vez mais necessárias, né, para a nossa sobrevivência, para a realização do nosso crescimento humano, né? Então, pessoal, é importante a gente constatar
que algumas pessoas têm facilidade, né? O fascínio que esse equipamento exerce sobre as crianças e jovens, beleza? Então, uma explicação para esse fascínio, né, poderia ser de fato de que esse equipamento inicialmente traz para o seu usuário a dimensão lúdica, né? Ou seja, jogos, você pode utilizar como jogos, você pode utilizar para alfabetizar, para ensinar informática, como entrar na internet, né? E ao mesmo tempo, a iniciação pelo jogo, pelo lúdico, né? A forma de cultura informática que se propaga se difunde muito através da sociedade, né? Então, graças às famílias inteiras descobrir uma certa cultura, né, da informática, assim pelo jogo, né, que é um jogo que não sente dor, né? Por exemplo, antigamente a gente tinha brincadeiras, jogos e brincadeiras que a gente brincava na rua, não tinha tecnologia. Então, muitas das vezes iam se machucar, ia doer. Os jogos de hoje não. Você fica aqui mexendo no telefone, você não sente dor nenhuma, apenas o jogo. Você vê algo, né? Tira a ludicidade da criança, tira a imaginação da criança. Por um lado, em excesso, telas em excesso faz mal. Mas quando você tem um direcionamento, você dá um direcionamento para essa criança, ela pode ser que sim, ela vai aprender, ela vai desenvolver, conforme o seu estímulo, né? Então, além disso, o computador representa para as crianças e jovens a inserção no mundo. Originalmente, o Freud falava em 1976, de maneira consensual, que a criança tem o desejo como adulto, né? No caso do computador, das telas, a percepção que essa criança tem, né, que ela é capaz de operacionar algo que é, em suas origens, uso adulto, né? E que faz com mais destreza, agilidade, desenvoltura, faz desaparecer qualquer ressentimento, por ainda que não ser adulta, né? Então, essa experiência possibilita à criança o sentimento de inclusão, né, no mundo adulto, né, por extensão social, que é hoje, né, a gente pode se dizer, marcadamente informatizado. Então, podemos falar que dentro desse contexto encontra-se uma preocupação quanto ao processo de ensino e aprendizagem no que se refere aos processos cognitivos de elaboração, né, do conhecimento de maneira geral, que a gente fala, né, e especificamente no ensino da alfabetização, né. Então, é a antiga preocupação da descrição, da compreensão desses processos, né, principalmente quando se trata a intervir, né, em processos que se encontram de alguma maneira interceptados. Então, soma-se a este contexto a proposta de uma educação inclusiva, na qual a escolaridade do aluno deficiente possa realizar na rede regular de ensino, né? Seja num tablet, né? A presente pesquisa, então, traz um pouco de preocupação, né, com as práticas educativas informatizadas, né, que possam realmente oferecer condições para o desenvolvimento e ao aprimoramento da capacidade mental, envolvida no desenvolvimento do conhecimento, né? Então, pessoal, parte também uma preocupação de resgatar e promover também condições de aprendizagem, de conhecimentos específicos, como leitura, como a escrita, né? Como conhecimentos estes necessários e essenciais a qualquer ser humano hoje, né? Qualquer conhecimento é muito eficaz, principalmente quando se trata da pessoa com deficiência. Ela tem o direito de aprender, ela tem o direito de passar pela escola especializada, pela escola especial. Ela tem o direito de estar dentro de uma sala de aula, tá? Então, não é, meu aluno é muito difícil. Ele tem o direito de estar na escola, independente da condição dele. Ele não consegue ficar no ensino regular? Reduz a carga horária. Não consegue? A família tem que procurar a escola especializada para ver se tem vaga para essa criança ter uma qualidade de vida melhor, né? Então, a preocupação com os processos de aprendizagem, pessoal, com os processos de aprendizagem, com as dificuldades existentes nele, a utilização da informática na educação suscitam questões quanto a esse uso no campo educacional, né?
Além de ser um objeto de atratividade e atenção de crianças e jovens, o que efetivamente o computador pode oferecer em termos de ampliação e possibilidades de aprendizagem, qual é o diferencial que o computador realmente introduz em termos de melhoria de processos cognitivos, né, ou do desenvolvimento de conhecimento, né? O que o computador possibilita ser feito de outro modo na ausência dele, que a gente não poderia fazer, né? Em que situações onde aprender se vê comprometido, como no campo das dificuldades de aprendizagem na educação especial, o que especificamente esse computador oferece aos indivíduos, né, que trazem dificuldades acentuadas em aprender, né, que tem a dificuldade de aprendizagem, o que ele pode ofertar para essa criança? Quais são as contribuições efetivas a informática traz aos indivíduos, né, cuja se encontra comprometido por diferentes causas, né, neurológicas, orgânicas, físicas, psíquicas, linguísticas, né? Que mudanças internas podem ser promovidas nesse indivíduo em um ambiente informatizado, né? De que maneira o computador pode ser um instrumento de efetiva inclusão, né? Então, diante dessas indagações, né, da iniciativa das APAES, né, que é Associação de Pais e Amigos Excepcionais e Escolas Especiais, de implantarem o uso de computadores, de lousas digitais, como um recurso, né, a mais para auxiliar na aprendizagem de seus alunos, portadores de necessidades especiais, e da proposta da educação inclusiva, né? Então, definiu-se que a educação especial e a proposta de inclusão do deficiente em escola regular, como o campo dessa pesquisa, a escola especial também atende geralmente os indivíduos que são portadores de diferentes deficiências, né? Ou seja, deficiências físicas, deficiência visual, auditiva, mental, paralisia cerebral e, em sua grande maioria, provindos de classes sociais desfavorecidas, né? Então, são crianças e jovens que, junto a tantos outros, constituem em nosso país um grupo muito significativo, pessoal, de indivíduos excluídos, né? Que não conseguem se adaptar, ou seja, no ensino regular, né? Que eles geralmente enfrentam diferentes dificuldades de inserção social, escolar, profissional, cultural, né? Então é importante dar-lhes a oportunidade de se apropriarem de um instrumento, né? Atualmente tão valorizado em nossa sociedade, que é a computação, que é o telefone, né? Ou seja, a lousa digital. E isso, pessoal, aponta para o compromisso educacional, né, de socialização, como é o computador, aponta para o compromisso educacional de socialização, né, igualitária, de recursos de saber, aponta para um compromisso com cidadania, né, em que todo e qualquer indivíduo tem o direito do conhecimento e aos recursos produzidos e disponibilizados na cultura da sociedade, né? E além disso também, pessoal, reflete a crença na potencialidade do ser humano. Portanto, a escola especial condensa em si as dificuldades profundas de aprendizagem, o atendimento de indivíduos com necessidades especiais, né? O objetivo de educar, buscando a inclusão e a utilização da tecnologia, sabe? Então, embora diferentes grupos de deficientes já estejam utilizando o computador na instituição, sentiu-se a necessidade de se escolher um desses grupos para observação de estudo, né? Uma vez que cada um deles traz especificidade, né? E com essa pesquisa busca um estudo que possa ser mais formalizado. O trabalho com grupos diversificados poderia comprometer mais essa formação. Então, aqui o pessoal optou por investigar um grupo de indivíduos com paralisia cerebral, sem deficiência mental associada, né? Por serem indivíduos para as quais a aprendizagem e a comunicação vêm fisicamente comprometidas, né? E para os quais também é um grande desafio romper, né? Ou superar as barreiras do corpo, ou muitas vezes da fala, né? Para exercer o direito de vivenciar
esses processos, né, que são vitais para cada ser humano. Então, acredita-se que a proposta de um estudo formalizado neste campo específico poderá contribuir para o trabalho dos profissionais que atuam junto a esses indivíduos, tanto do caso em estudo, né, como experiências afins. Então, a gente acredita, né, acredita mais no conhecimento sobre o processo cognitivo dessa criança, né, que favorecerá a estes profissionais a criação de estratégias, né, educativas mais coerentes e tais processos. Coerência essa que se instituiu a um grande desafio, né, para qualquer área ou nível de educação, conhecer o modo como se desenvolve e funciona a mente, né, desses indivíduos, desses usuários, para apropriar o conhecimento coletivamente elaborados e produzidos. E não significa buscar e seguir os cursos desse desenvolvimento, mas sim adaptar atividades, adaptar a rotina dessa criança, né? E para a gente poder intervir de modo para provocar, mobilizar o desenvolvimento dessa criança, principalmente quando se trata de indivíduos para os quais algum fator compromete esse processo. Né? Então, dessa forma, a escolha do universo da pesquisa, por exemplo, o aluno com paralisia cerebral, se justifica principalmente pelos grandes comprometimentos que apresenta na aprendizagem, né? Pelo fato do seu processo de inclusão em escola regular, utilizando o computador, ser um tema atual, relevante, né? E merecedor de uma série de atenção no campo da educação geral e especial, né? Bem como numa formação acadêmica que pode dar suporte aos professores atuantes dessa área. E quais são os objetivos? Objetivo geral, pessoal, o objetivo geral do trabalho é analisar, né, o processo de inclusão de indivíduos com paralisia cerebral em escola regular de ensino. Vocês acham que vão ter um resultado? A criança com paralisia cerebral, sem a deficiência intelectual associada, numa escola regular, ela vai ter sucesso? Os professores estão preparados para esse público? Não, não estão. Por isso é importante as nossas escolas especializadas estarem ativas. Precisamos de recursos para que a gente consiga manter funcionários, consiga manter a escola aberta, né? Então, a gente precisa analisar quais são os objetivos específicos, né? A gente analisar o uso do computador como um instrumento que viabiliza o processo de educação inclusiva. Por exemplo, às vezes meu aluno não consegue mostrar na prática, mas ele consegue mostrar apontando na lousa, entende? Então, a gente pode analisar também o uso da informática no campo específico, né? Da educação especial, como sendo um instrumento de modificação cognitiva e de melhora da capacidade de aprender, né? Dos seus usuários. Também podemos propor ações a partir dessa pesquisa que possam promover a melhoria no atendimento e na inclusão dessas crianças, né? E adolescentes com paralisia cerebral, ou seja, com alguma deficiência, né? Então, pessoal, é necessário que todas as sociedades estejam ativas, estejam presentes na vida dessas crianças, para que a gente consiga dar uma qualidade de vida melhor. Porque se não for a população para doar, se não for o governo para ajudar, o que há de ser de nós? Aonde iremos chegar? E temos diversas crianças com deficiência, e o número só cresce, e o investimento só abaixa, porque não temos o investimento todo mês. Precisamos todo mês estar lá em cima, porque essas crianças comem todo dia, elas precisam de ensino todos os dias. A higiene básica, uma fralda, né? São coisas básicas que para as famílias, para as mães, é uma coisa gigante, extrema. Então, por isso é necessário estarmos todos cientes que as pessoas com deficiências precisam ser vistas. Vocês precisam incluir a nossa voz, ok? Então, por hoje é só.
Quero agradecer. Se tiver alguma dúvida, comente aí abaixo. Deixe o seu like, comente, curte e compartilhe.